E o Mirassol Futebol Clube completa 100 anos. Uma trajetória de muitas histórias, luta, paixão e fé. Quem vai contar um pouco de tudo isso pra gente é o nosso repórter Kleber Luiz. Acompanhe nessa reportagem especial. Entra em campo. Um sonho nascia em 1925. Um século depois, o Mirassol Futebol Clube chega ao centenário entre os 20 times que disputam a elite do futebol brasileiro. E o Leão Caipira tem rugido alto. Dono de uma campanha histórica, sendo o melhor estreante na era dos pontos corridos, o time está bem perto de alcançar outro feito inédito: a vaga direta na Libertadores da América. A equipe do interior de São Paulo, que um dia lutou para sobreviver nas divisões intermediárias, agora orgulha toda uma cidade e inspira um país inteiro. Meu coração entra em campo com o Mirassol. A gente sabe que tudo tem um início e a gente está exatamente aqui onde tudo começou. Arquibancadas do estádio Giocondo Zancanné, aqui em Mirassol, onde o time mandava seus primeiros jogos, e aqui, né, estamos com dois conhecedores do time e amantes também do futebol aqui de Mirassol, né? Essa arquibancada foi construída no início dos anos 60 e os primeiros jogos que o Mirassol teve com arquibancada de tijolo, né, de alvenaria e tal, foi aqui. Antes você jogava com arquibancada de madeira e tal, essas coisas todas. As dimensões do gramado eram pequenas, o estádio Giocondo Zancanné não era tão amplo, tão grande quanto é o Maião. E foi aqui que o Mirassol fez as suas primeiras vítimas na terceira divisão, em jogos amistosos e coisa que o vale. Essa arquibancada ela foi construída com uma doação da antiga Estrada de Ferro, porque eles estavam mudando as bitolas, né? Eram bitolas menores e por maiores, e aí o Mirassol foi lá, pediu essas bitolas menores e veio para cá, onde fez a estrutura dessa arquibancada. Ou seja, a cidade e a região, podemos dizer assim, já abraçaram o time há muito tempo, né? E fazem parte dessa história também. Tinha muita gente que era abnegado do clube, né? Industriais, fazendeiros, comerciantes, né? E essas pessoas que tinham um pouquinho mais de condição, eles faziam doações também em dinheiro, em espécie ou em material de construção, para que o Mirassol pudesse alavancar a sua estrutura do seu estádio para poder mandar os jogos aqui. O Maião, hoje, onde o Mirassol joga, era o Campo do Grec. E era lá o Monumental. Estádio Monumental. Era esse o nome, né? Essa denominação que tinha lá. E aqui era o Campo do Mirassol e lá era o Campo do Grec. E agora estamos na atual Casa do Leão, o Maião, né, que é agora o palco desse espetáculo que tem sido apresentado pelo nosso Leão Caipira, pelo Mirassol, né? E agora dispensa apresentações, né? A Casa Nova, Vida Nova é outra coisa, né? O motivo, né, da gente estar aqui com o Ed, com o Vinícius também, não é apenas por esse amor, ou tanto por esse amor que eles estão agora escrevendo um livro para contar essa história para todo mundo, né? E a gente agora está refazendo um pouquinho desse caminho. Vinícius, você que disse que só viu por foto, né, o estádio anterior, aqui deve ter boas lembranças. Aqui tem boas lembranças, porque eu vi, como jornalista, acompanhei muito o Mirassol como setorista do clube. Tive a honra de trabalhar aqui também, e no período que eu trabalhei, conheci o seu Victor Sachs, que foi um ex-presidente, um pesquisador da cidade, e a gente acabou, a partir de 2012, trocando figurinhas, e a ideia de ouvir, contar as histórias, muitas curiosidades sobre o clube, e esse ano o Ed acabou me convidando para também ajudá-lo na escrita do livro. E como eu tinha muito material do seu Victor, né, a gente escreveu esse livro vamos dar 6 mãos, né, que o Gustavo também nos ajudou. Encontrou fotos da década de 30, da década de 40, da década de 50. Isso para mim é fantástico, né? Uma coisa que me emociona até, porque eu vivo futebol hoje em dia, né? A gente
está sempre acompanhando o Mirassol. Eu não sei o que seria da gente se não existisse o Mirassol. E o Mirassol se funde em 64 com o GREC, Mirassol Atlético Clube Azul e Branco. Em 79 é desfeita essa fusão e o Mirassol volta à nativa. E eu tenho essa camisa que eu ganhei de um torcedor, um amigo meu particular, que era do pai dele. Ele me deu de presente e eu acabei replicando aí para os torcedores que gostavam de história do clube. Quando que começou a se tornar mais palpável o sonho da gente estar vivendo um Brasileirão e com chance de uma Libertadores já praticamente concreto? Já? Para mim, na minha opinião, é quando entra na Série D do Campeonato Brasileiro, que é a porta de entrada, né? O Mirassol sempre pleiteou disputas, Paulistão, Copa Paulista, para entrar. E quando ele entra na Série D e resolve investir numa equipe competitiva, foi aí que o Mirassol mudou a chave. 4, 5 anos atrás ninguém imaginava uma situação dessa, né? Imaginava que com o decorrer dos anos o Mirassol poderia sim estar vinculado entre os melhores do Brasil, fazendo parte do Brasileirão. Isso acontece. Mas chegar numa Libertadores assim como debutante, isso eu acho que ninguém imaginava. E essa paixão pelo Mirassol extrapola, né, extravasa os muros do estádio, se espalha pela cidade, hoje pelo país todo. E a gente está aqui, inclusive, no escritório do Renato, já dá para a gente perceber aqui qual é o time do coração dele e não poderia ser diferente. Mas antes de falar com o Renato, com o Juan, a gente tem aqui a Dona Maria e o seu João, que é o responsável por boa parte disso que a gente está vendo aqui, dessa paixão pelo Mirassol, né, seu João? É verdade. Quanto tempo já acompanhando o time? Há uns 50 anos. 50 anos. Mas- Desde a época do Mirassol Atlético Clube, Atlético Clube. que era a fusão com... Era camisa azul. Inclusive tinha uma rivalidade na família aí que o senhor contou pra gente. Tinha. Né? Meu pai torcia pro Grec. E como foi? Tentamos levar ele, né? De vez em quando, forçava para levar ele e conseguimos levar ele no campo. Mas ele falava que tinha que ser camisa bordô, não é essa. Tem, né, quadro aqui com a camisa do Mirassol autografada, tem bola de jogo importante, tem uma mala cheia de camisas. Como foi, né, que chegou a esse ponto o amor pelo Mirassol? Não foi só depois que chegou no Brasileirão, não, né? Não. Começamos na A2, acompanhar o time. Aí o time teve o acesso, né, para A1. Aí em 2007, acho que foi, se não me engano, foi essa data. Que aí o clube também começou uma ascensão e foi quando a gente partiu pro verdadeiro amarelo, né? Quando começou na A1 também, fato interessante de que todo mundo tinha um outro clube antes, né? Isso é fato, não é segredo para ninguém. E a família nossa era tendente a corintiano. E o Juan, meu filho, na época não aceitava. Como que a gente vai pro estádio torcer contra o Corinthians, entendeu? Eu tentava explicar, ele com 5 anos naquela época. Não, a única forma da gente ver o Corinthians jogando próximo da gente é o Mirassol continuando. E o Corinthians é uma equipe grande. Um dia, quem sabe, a gente não poderia ficar também uma equipe grande. Isso mudou o conceito na cabeça dele, já passando de gerações, né? E hoje eu tô para te falar que ele é mais fanático até do que eu, entendeu? Vamos ficar de fora, não. Tem acompanhado todos os jogos? Todos os jogos, até da base, nossa, a gente anda aí nos jogos da base também, que teve esse final de semana. Há uma paixão muito grande por quem está administrando esse clube hoje. Então eu acho que isso pesa demais. E todo o grupo está envolvido em cima dessa razão, entendeu? Porque não existe ego lá. Então essa grande diferença de ego é que está fazendo o Mirassol crescer. E essa crescente não tende a parar. Normalmente, quando ia 800 pessoas no campo, 700. Quando tinha muito era 1.000, 1.200. Agora com essa ascensão do jeito que está aí, é 5.000 para cima. E se classificar para a Libertadores, eu acho que vai dobrar esse público toda vez. Vai ter que mexer no campo, mas aumentar um pouco. O meu coração entra em campo.
O hino do Mirassol foi escrito pelo seu pai? O hino foi escrito pelo meu pai, ele ficou assim atormentado, ficou incomodado porque o time ia disputar a elite estadual e não tinha um hino. E ficou algumas noites sem dormir. E entre essas noites ele rascunhou algumas palavras ali e falou com um amigo dele, Antônio Carlos Franchini, que é o Marisol, que é músico, compositor. E aí o Marisol musicalizou as letras que meu pai Então tinha o hino colocado. do Mirassol foi musicalizado pelo Marisol? Marisol. Que legal. O apelido dele é Marisol. Meu coração entra em campo com o Mirassol. O verde, amarelo e branco, raça e futebol. Leão, meu campeão rugindo no país do futebol. Salve, salve o meu leão querido, salve, Mirassol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. E bate forte a emoção, e eu grito gol, leão, leão. Eu quero ver você. Parabéns ao nosso leão querido, salve o Mirassol.